Olá, pessoal! O tema para nossa aula de hoje é cargas elétricas e eletrização. Esse é um conteúdo que faz parte da matéria de ciências do 8º ano, tendo como referência aqui o átomo, porque nós vamos estudar partículas presentes no átomo, esta bolinha amarelinha representando o elétron e a bolinha azul representando o próton. Então, relembrando, pessoal, das aulas anteriores que vocês já tiveram, nós temos aqui uma imagem representando a estrutura do átomo, lembrando que o átomo é uma partícula que faz parte de toda a matéria. Então, nesta imagem aqui, nós temos três bolinhas representando as três partículas de um átomo. Nós temos esta bolinha aqui, nesta imagem representada pela cor verde, que está representando o elétron. Nós temos a bolinha azul, que na nossa imagem está representando o nêutron, e nós temos a bolinha vermelha, que na nossa imagem está representando o próton. As partículas que nos interessam para a aula são os elétrons e são os prótons, que são as partículas que têm cargas no átomo. Então, nós vamos ver lá que o próton tem carga positiva e o elétron tem carga negativa. Também será cobrado da gente as localizações dessas partículas. Então, o elétron é localizado na eletrosfera e o próton, juntamente com o nêutron, é localizado no núcleo de um átomo. Como nós vimos em outra aula, quando eu aproximo ou encosto dois objetos que apresentam cargas, eles vão interagir entre eles. Eles vão interagir com relação a uma força elétrica, que pode ser uma força de atração ou uma força de repulsão. E isso vai depender da carga de cada objeto. Então, lembrando que se os dois objetos, apresentarem cargas opostas, ou seja, um apresenta carga positiva e o outro apresenta carga negativa, vai acontecer uma atração entre os dois objetos e eles irão se aproximar, como está sendo representado nesta primeira imagem aqui. Quando os dois objetos apresentam cargas iguais, que podem ser dois objetos de carga positiva ou dois objetos de carga negativa, vai acontecer o fenômeno de repulsão entre esses dois objetos, ou seja, eles irão se afastar, como está representado nesta outra imagem aqui. Então, eu tenho um objeto com carga positiva, se aproximando de um com carga também positiva, vai acontecer a repulsão e o afastamento desses dois objetos. O mesmo acontece para dois objetos com carga negativa. Como acontece a força de atração das cargas em objetos neutros? Então, nós iremos estudar daqui a pouquinho todos os processos de eletrização. Então, eu vou citar um deles para vocês terem uma ideia de que quando eu uso um objeto eletrizado aproximando de um corpo neutro, vai acontecer uma redistribuição das cargas no corpo neutro. Então, aqui eu tenho um balão, uma bexiga, que está eletrizado negativamente. Então, eu vou considerar que a carga dela é negativa, porque tem mais negativos do que positivos. E eu estou aproximando com um objeto que eu chamei de neutro. Então, ele tem a mesma quantidade de cargas positivas e de cargas negativas. Quando eu aproximo os dois objetos, eu vou ter uma separação das cargas no meu objeto neutro. E essa separação de cargas, ela vai acontecer de acordo com o objeto eletrizado que está próximo do objeto neutro. Então, se eu tenho o meu balão, a minha bexiga, com cargas negativas, o negativo atrai o positivo. Então, deste lado aqui do meu objeto neutro, eu vou ter uma separação de cargas e as cargas positivas vão ficar concentradas nessa região. Então, após o processo, eu vou ter meu corpo neutro, que foi eletrizado positivamente. Então, como vimos no slide anterior, um corpo, quando ele passa por um processo de eletrização, ele vai ficar com a quantidade de prótons diferente da quantidade de elétrons. Então, a gente diz que um corpo está eletrizado negativamente se após o processo ele ficou com mais quantidade de elétrons do que de prótons. Então, se ele tiver mais cargas negativas, que são as cargas dos elétrons, eu digo que ele foi eletrizado negativamente. Se um corpo ele tiver, depois do processo, mais quantidade de prótons, que é a carga positiva, do que de elétrons, a gente diz que o corpo
foi eletrizado positivamente. E a gente diz que um corpo é neutro quando ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Então, aqui na nossa imagem, a gente tem uma representação de cargas elétricas em 3 situações aqui. Então, na primeira situação, a gente tem o número de prótons, que é a carga positiva, maior do que a carga negativa, que é de elétrons. Então, a gente diz que o corpo está carregado positivamente. Na de baixo aqui, a gente vê que a gente tem o número de prótons numa quantidade menor que o número de elétrons. Então, a gente diz que este material, esse objeto, está carregado negativamente. E no meio, a gente tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, então a gente diz que o corpo ele está neutro. Existem 3 processos de eletrização de um objeto. O primeiro que iremos ver é a eletrização por atrito. Então, quando eu falo em atrito, eu falo em esfregar 2 objetos. Após esse processo, a quantidade de elétrons de um objeto vai ser transferido para outro objeto. Então, aquele que perdeu elétrons, ele vai ficar positivo e aquele que ganhou elétrons vai ficar negativo. Como que eu sei, após o processo, que o objeto vai ficar positivo ou negativo? Para isso, eu tenho que consultar a série triboelétrica. Então, eu vou ter que procurar o material dos 2 objetos na minha série. Aquele que ficar mais para cima vai ter como resultado final a carga positiva e aquele que ficar mais para baixo vai ter como resultado a carga final negativa. Então, eu tenho o primeiro exemplo aqui na minha tela. Então, eu vou esfregar um bastão de vidro com algodão, ambos neutros. Então, quando eu procuro aqui na minha série triboelétrica o vidro e o algodão, eu vou ter condição de descobrir qual vai ser a carga final desses 2 materiais após o atrito. Então, como o vidro está mais para cima, ele vai ficar positivo e o algodão vai ficar negativo, que é o que está mostrando no final dessa imagem aqui. O vidro ficou positivo e o algodão ficou negativo. O que significa isso? Que o vidro cedeu elétrons para o algodão. Os elétrons têm carga negativa. Então, se ele perdeu cargas negativas, ele ficou positivo. Se o algodão ganhou cargas negativas, ele ficou, como resultado final, negativo. No outro exemplo aqui de baixo, ó, eu tenho um pedaço de pano de seda com um pente de poliuretano. Então, eu vou procurar aqui na minha série triboelétrica a seda, que está aqui, e o poliuretano, que está aqui. Então, se a seda está mais para cima, o resultado final dela vai ser positivo e o poliuretano vai ser negativo, como está mostrando na imagem abaixo aqui, ó. A seda ficou positiva e o pente ficou negativo. O que isso significa? Que a seda doou elétrons para o pente. Então, a carga negativa saiu da seda e foi para o pente. Então, se a seda perdeu carga negativa, ela ficou positiva. Se o pente ganhou carga negativa, ela ficou negativa. O segundo processo de eletrização é chamado de eletrização por contato. Então, eu tenho 2 objetos que vão ter que encostar um no outro. Então, inicialmente, eu tenho meu objeto A, que é chamado de neutro, porque as cargas positivas e negativas estão equilibradas. Então, ele vai encostar em um objeto B, que tem carga final negativa. Quando isso acontece, quando os 2 encostam, a carga excessiva negativa do objeto B vai para o A, então ele recebendo carga negativa, ele vai ficar negativo. Então, ao processo final da eletrização por contato, os 2 objetos vão ficar com cargas negativas. O mesmo aconteceria se eu tivesse o objeto A, neutro, encostando num objeto B positivo. Ao processo final, eu vou ter tanto A quanto B com cargas positivas. O terceiro e último processo é chamado de eletrização por indução. Então, eu vou usar um objeto que é neutro e um objeto com carga positiva ou negativa para induzir o objeto neutro a ficar com uma carga final positiva ou negativa. Então, na minha imagem aqui, eu tenho 2 situações. Então, do lado esquerdo, eu vou usar um objeto carregado positivamente
e do lado direito eu vou usar um objeto carregado negativamente. O processo é o mesmo. Então, vamos analisar primeiro do lado esquerdo da minha imagem. Então, eu tenho um objeto que é neutro, que vai ser induzido por um objeto que tem carga positiva. Só que é induzido, então ele não vai encostar, ele vai apenas se aproximar. Quando acontece a aproximação, a carga positiva ela vai atrair a carga negativa do objeto que era neutro. Então, ele vai ter uma separação de cargas. Então, a carga negativa vai ficar próxima do objeto que tem carga positiva. Para que eu faça uma separação de cargas, eu vou ter que me livrar da carga positiva. Então, eu vou ligar o objeto que estava neutro em um fio terra. Então, a carga negativa do solo vai ser direcionada para o objeto e eu vou ficar com mais cargas negativas ao final do processo. Então, se eu tenho mais cargas negativas, eu vou ficar com o resultado negativo. Então, após o processo, eu corto o fio terra e aí eu tenho como resultado final um objeto que era neutro ficou com carga negativa e o meu objeto que eu usei para induzir continua com a carga positiva. Na outra imagem do lado direito, vamos entender como que aconteceu. Então, eu tenho meu objeto neutro que vai se aproximar do objeto carregado negativamente. Então, vai haver uma separação de cargas. Então, deste lado aqui vai ficar a carga positiva do objeto neutro, que foi atraído pela carga negativa do meu objeto indutor. Então, vai haver uma separação de cargas. Então, eu vou ter que me livrar destas cargas negativas que ficou do outro lado. Então, eu vou ligar um fio terra, as cargas negativas vão ir para a terra e vai sobrar apenas as cargas positivas. Então, ao final do processo, eu vou ter o meu objeto que era neutro, de carga final positiva, e o meu objeto indutor continua com a carga negativa.